passada, né, queridos, nós iniciamos esse assunto. Como vocês bem sabem, a gente, quando não consegue falar em um dia, nós damos sequência no outro dia. E a gente falou sobre a unção de Deus, atraindo a unção de Deus sobre nós e como aumentar essa unção sobre a nossa vida, fazer esta unção crescer. E quando nós falamos de unção, nós falamos da ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não fazemos nada. Se o Espírito Santo não agir, nada sai, nada temos, nada fazemos, nada realizamos. E na semana passada, nós falamos sobre a unção de Deus sobre nossa vida, cresce na medida que as renúncias vão sendo conquistadas. Se não há renúncia na sua vida, não tem como essa unção de Deus crescer em você. Ou seja, não tem como o Espírito Santo agir em você de forma plena, se você não é uma pessoa que vive para agradar a Deus. Se não há renúncia, não há crescimento, não há prosperidade espiritual. E dentro desse contexto, o Senhor Jesus, ele nos ensina na sua palavra sobre o Espírito Santo, no capítulo 7, verso 37 ao verso 39 do Evangelho de João, que o Espírito Santo, ele seria derramado, ele seria dado aos discípulos e posteriormente à igreja, não é? Após a sua ressurreição. E quando Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, ele aparece aos discípulos lá no capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20 do Evangelho segundo João, versículo 19 ao 22. João 20, verso 19 ao 22. Quando Jesus diz, no caso, como o evangelista João descreve: então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por meio das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a paz. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Então Jesus agora estava ressuscitado. E conforme ele prometeu, em João 7, 37 a 39, ele fez isso acontecer. Ele derramou, trouxe o Espírito Santo à vida dos discípulos. Contudo, porém, todavia, no entanto, os discípulos, ao receber o Espírito Santo, ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então o Espírito Santo veio sobre nós, veio habitar em nós, para nos habilitar para realizar uma missão, não é? E essa unção do Espírito
Espírito Santo é a unção que testifica. É a unção de Deus que age em nós. É a unção de Deus que se manifesta através de nós ao mundo. É essa unção de Deus que afirma a minha e a sua posição em Deus. A unção de Deus, ela é manifestada e ela é reconhecida, irmãos. Queiram ou não, os demônios identificam a ação de Deus na nossa vida. E nós temos um exemplo muito claro no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, quando Jesus vai à cidade dos Gadarenos. Vamos ver aí Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, nos diz a palavra de Deus. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as algemas e correntes. Ninguém podia detê-lo, ninguém conseguia maniatar, segurar aquele homem possesso. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rochas. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu, atirou-se aos seus pés e clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus já havia lhe ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. Então você vê aí, Jesus chega na terra dos Gadarenos, ou dos Gerasenos, e quando ele chega lá, ele só chegou. E quando ele chega nesse local, esse homem que não dormia, imagine, irmãos, você morar numa cidade aonde não pode sair de forma pacífica, de forma tranquila, porque quando você sair, você vai encontrar um homem nu na rua, gritando, se cortando com pedras, dormia em cemitérios, desenterrava os defuntos para comer, para se alimentar. Imagine. Veja como é forte a situação. Quando Jesus chega, aquele homem, automaticamente, que não era ele, era a entidade que estava nele, correu aos gritos e começou a gritar: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus vivo? Viesse antes do tempo nos atormentar? Ou seja, Jesus não notificou, não disse aos moradores daquela cidade: eu sou Jesus, o Filho de Deus, vim aqui para salvar, libertar. Não, porque a unção de Deus estava sobre Jesus. E quando ele chegou no local, os demônios identificaram. Olhe, entenda isso: Satanás sabe quem é você. É tanto que a Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo
Ele está lhe vigiando. Ele não sabe o que está no seu coração. Mas onde você for, o diabo vai atrás de você, procurando uma oportunidade para lhe destruir. Por isso que a Bíblia diz, vigie. Vigia com os teus olhos, vigia com os teus ouvidos, guarda o teu coração para que tu não contamines a tua alma. E quando Jesus chega ali, aquela entidade se apresenta, se manifesta. Por quê? Porque era ele que controlava, irmãos, aquele lugar. Era ele que dominava, era ele que perturbava ali. E os irmãos bem conhecem a história que Jesus expulsa o demônio daquele homem. Aquele homem se veste, senta-se e começa a conversar com Jesus. E quando os moradores da cidade sabem do que aconteceu, ficaram tão apavorados de medo que disseram, Jesus, vai-te embora daqui. A gente não quer o Senhor aqui não. Eles eram perturbados por aquela entidade, através daquele homem. E quando Jesus cura, quando Jesus liberta aquele homem, o povo não quer Jesus. Isso acontece hoje, irmãos? Sim. Muito. É quando você conhece a verdade e rejeita a verdade. Rejeita os fatos. A palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías, capítulo 61, verso 1 a 3. O Espírito do Senhor, Jeová, me ungiu, porquanto me enviou a apregoar boas novas de salvação, anunciar o ano aceitável do Senhor, apregoar liberdade aos cativos e oprimidos do diabo. E essa profecia se cumpriu em Lucas, no capítulo 4, verso 16 a 21. Jesus chega em uma sinagoga e dão para ele o livro do profeta Isaías, e ele lê exatamente Isaías 61. E quando ele lê a expressão de Isaías, ele diz, hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Glória. Jesus estava dizendo, eu fui ungido por Deus para declarar liberdade, vista aos cegos, e liberdade aos cativos. E quando Jesus fala isso, irmãos, automaticamente toda aquela multidão começa a dizer, começa a murmurar, começa a blasfemar. Porque a unção de Deus na vida do cristão faz toda a diferença. Queridos, quando nós temos essa unção na vida, a gente não precisa de campanha. Não tem irmãos que vivem atrás de campanha, vou fazer uma campanha na igreja tal para Deus me abençoar, para Deus abrir a porta, para Deus... Não, irmão. A unção de Deus sobre a nossa vida, ela abre todas as portas. Ela abre todas as portas. Quando nós entendemos isso, que sobre Cristo veio esta unção, e por que veio essa unção sobre Jesus? Porque Jesus era um homem. Ele se fez carne. É tanto que o apóstolo Paulo, escrevendo na carta a Timóteo, ele diz que há um mediador entre Deus e o homem. Cristo Jesus, homem. Não diz Cristo Jesus, Deus. Agora a Bíblia diz que depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele é o nosso Paracletos divino. 1 João 2:1. Ele está diante do Pai, nos advogando. Em Apocalipse capítulo 12, verso 9, diz que o diabo está diante do Pai, dia e noite, acusando a mim e a você. Mas Jesus está diante do Pai, como advogado, dizendo, Pai, ele errou, ele pecou, ele falhou. Mas lá no íntimo, antes de chegar o acusador, já ouviu o arrependimento dele. Já chegou o pedido de arrependimento, já chegou o pedido de perdão. O diabo só chega, irmão, atrasado, só se levanta para cair. E esta unção do Espírito Santo, irmãos,
medo, Jesus chega entre eles e diz: Pai, seja convosco. Assopra sobre eles o Espírito Santo. O Senhor diz a eles: olha, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E quando eles recebem o Espírito Santo, eles fizeram o quê? Continuaram trancados, parados. Irmãos, o Espírito Santo vem a nós a partir do momento que nós ouvimos a palavra. Capítulo 1, verso 13 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, veja a expressão que o apóstolo Paulo diz. 1 e 13 de Efésios. O apóstolo Paulo diz: nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele também e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo estava na vida agora dos apóstolos. Glória a Deus. Eles tinham a presença do Espírito Santo. Quantos de nós temos essa promessa, o Espírito Santo habitando dentro de nós? Mas nós não damos o espaço necessário para a unção do Espírito Santo ser muito mais além daquilo que Deus tem para a gente. Muitas pessoas estão conformadas com aquela vida de crente. Hoje é culto, vamos para a igreja. Aí vem para o culto, ouve a palavra, canta o hino, canta o hino, dá o seu dízimo, dá a sua oferta, faz seu trabalho e vai para casa. Isso é mera liturgia. Tudo isso é bom, tudo isso é viável. Tudo isso é bom e é viável. Mas sem a ação, o poder do Espírito Santo, não tem vida. E Jesus, como homem, ele precisava da ação do Espírito Santo dele. E a Bíblia diz: os próprios apóstolos testificaram isso. Capítulo 4, bora ver Atos, capítulo 4. Porque aqui, irmão, a gente tem que matar a cobra e mostrar a morta. Tudo tem que estar dentro daquilo que a Bíblia nos ensina. Capítulo 4, versículo 26 e 27. 26 e 27 do livro de Atos, capítulo 4, versos 26 e 27. Os reis da terra se levantam, e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Então você vê aí o próprio apóstolo Pedro afirmando que Deus havia ungido Jesus. Se Jesus não tivesse, irmãos, esta ação do Espírito Santo, ele não teria chegado até o fim. Porque ele tomou a forma de servo, de homem. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que Jesus tomou a forma de servo. E como servo, ele humilhou-se. E nenhum ser humano consegue fazer algo para Deus, algo sobrenatural para Deus, se não tiver a ação do Espírito Santo. Se não tiver a ação do Espírito Santo, não sai nada, irmãos. E dentro desse contexto ainda, Atos capítulo 10, versículos 36 e 30 a 38. Atos 10, 36 a 38. Diz a palavra de Deus: esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Essa palavra
E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando bem e salvando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Está escrito? Está escrito, é o que a palavra de Deus diz. E uma das coisas, irmãos, que o Espírito Santo faz na nossa vida é ele afirmar aquilo que ele fez e está fazendo em nós. Ninguém pode pregar, olha, escute bem. Deixa eu fazer uma ratificação. Ninguém não. Podem até pregar, mas não ter a afirmação do Espírito Santo não vai ter valor nenhum. Marcos, no capítulo 16, do verso 15 em diante, quando Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aí ele diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum. Verso 19. E tendo eles partido, eles quem? Os apóstolos. Pregaram por todas as partes. Aí a Bíblia ali no verso 20 do capítulo 16. E confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Glória a Deus. É a palavra de Deus. Você só precisa estar ungido pelo Espírito Santo. Amém. Porque, irmãos, a ação de Deus é pela palavra. Olha o que Jesus disse: 15 e 3 e 4 do Evangelho de João. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra que vai limpando, que vai podando, vai tirando. Porque nós somos uma videira. E Deus, como disse, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o viticultor. Toda vara que está em mim e não dá fruto, eu corto, não presta, não serve. Mas a que está em mim, eu limpo, para que dê mais frutos. Aí ele diz: vós estáis limpos pela palavra. Glória a Deus. Aleluia. Não pode haver crescimento, não pode haver maturidade, não pode haver desenvolvimento espiritual na vida de um cristão quando ele não medita na palavra, quando ele não pratica a palavra. O diabo sabe quem é você, sabe seu ponto fraco. Deixa eu trazer uma observação aqui para você. Eu coloquei aqui: Satanás procura um botão de desarme na nossa vida. Ele procura um botãozinho para desarmar a vida da gente, visando nos paralisar, para que assim o propósito de Deus não seja realizado. O diabo procura um botão, ele sabe qual é o botão que vai desarmar você. O diabo não bate em portas fechadas por Deus em nossa vida, porque tem coisas na nossa vida que Deus já fechou. Deus fez, está feito e acabou. Glória a Deus. Aleluia. Mas tem coisas que nós estamos ainda no processo. É aí que ele chega. Por quê? Quando o inimigo chega nessa área da nossa vida que está em processo, a porta não está fechada, ela está só encostada. Porta encostada não é porta fechada. Encostado o vento abre, encostado qualquer
animal de pequeno porte pode abrir, qualquer dedo em que empurrar se abre. Mas as portas que Deus fechou, o diabo não abre. Mas portas encostadas, elas se abrem. Quantas vezes a gente está bem? Está trabalhando, está servindo, está glorificando a Deus, está adorando, está tudo bem, está tudo bem. Eu estou bem com Deus, eu estou orando, estou lendo, estou estudando, estou jejuando, eu estou uma bênção. De repente, do nada, pastor, ora por mim. Foi que eu, de repente, deu um desânimo. Aquela porta encostada, o diabo fez assim, ó, deu um soprinho, aí você abriu. Aí ele entrou com força. Tu não pode. Tu não tem condição. Tu vai perder. Tu fizesse assim. Tu fizesse assado. Aí começa as portas que estão encostadas a se abrirem. E nessa abertura, você começa a ouvir a voz de quem não deveria ouvir. Porque portas encostadas são perigosas. Portas encostadas não são garantias de segurança. E que portas encostadas são essas, pastor? São os nossos sentidos. Quais são os nossos sentidos? Os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso tato, o nosso olfato e o nosso paladar. Veja o que Jesus diz: se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Mas se for mal, será trevas. Oh, quão grande trevas! Sentidos. Como você está vendo as coisas? Como você reage às coisas? Essas são portas encostadas. Irmãos, Eva estava no melhor lugar. Eva estava no paraíso. Tinha o melhor de Deus. Mas ela tinha uma porta encostada. Eva, olha, parou para ouvir quem não deveria. Cuidado que você para ouvir. Irmãos, parar para ouvir, olha, não pare para ouvir quem não tem compromisso com Deus. Quem não tem vida com Deus, você não pode parar para perder tempo com esse tipo de gente. Não tem vida com Deus, você trata bem, você respeita, você salva, você cumprimenta, você ama, você ora, você intercede, mas não serve para estar ao seu lado. Porque essas pessoas ficam o tempo todo. Gente que não tem vida com Deus, ele reclama de tudo, vê defeito em tudo, fala de todo mundo, não confia em ninguém, é o tempo todo vendo só defeito, nunca vê virtude, só vê defeito. Não serve. Olha o que o inimigo disse para ela. Eva! Sim, quem é? Quem está falando? Quem me procura? Sou eu, Eva. Eu que não estou te vendo. Estou aqui na árvore. Que árvore? Essa que está proibida. Ó, está proibido, irmão. Não chega perto. Deus te avisou, não vai. Aí chegou lá. Sim, Eva, eu estou sabendo que não é para comer do fruto. Não é não para comer mesmo não. Por quê? Porque o Deus disse que não é para comer. Não, Eva, não é bem assim. Veja bem. Olha, irmãos, esse veja bem é que está o perigo. Deus não quer que tu coma para tu não ficar como Ele. Tu já pensou se tu ficar como Deus, sabendo de tudo? Tu vai ficar, Eva, igual a Deus. Mas Deus disse: se eu comer o molho, você não morre nada. Olha, irmãos, quando a gente para ouvir quem não tem vida com Deus, vem as dúvidas. E a Bíblia diz que aquele que duvida é como a onda do mar. Vem com muita força,
mas perde a força quando chega na praia. Quando você começa a ouvir aquele não, e se? E se? E se? E se puder? E se der? A Eva começou a perder a confiança daquilo que ouviu da boca de Deus. Ou seja, Eva duvidou do que Deus disse e acreditou no que o diabo estava falando. Então eu vou comer. E ainda levou para o marido. Porque é assim, irmão, quando a porta encostada se abre, quem vai não é um só, vai a família toda. Ela levou para o marido. Adão, Deus disse que se eu comesse eu morria. Estou inteirinha aqui, Adão. Não aconteceu nada comigo, estou a mesma. Já estava morta e não sabia. Tem muito crente assim, já está morto, mas não sabe. Lembra da igreja de Laodiceia? Estou rico, estou farto, não tenho falta de nada. E Deus diz: não sabes tu que és pobre, cego, miserável, desgraçado e nu? Já estava morto, mas não sabia. E as igrejas estão assim, irmão. Muita igreja cheia, mas muito crente morto. Precisamos despertar, irmãos. Há muitas denominações. Eu não quero saber de denominação, eu quero saber da palavra. Eu tenho orado pela igreja de Deus. As pessoas estão mais preocupadas com dogmas, com costumes, do que com a própria palavra. E é a unção de Deus que testifica, que afirma quem é você. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. E o diabo sabe disso. Ele quer tirar, como ele fez com Eva. Tirou a filiação. Perdeu o quê? O paraíso. Perdeu o quê? A vida boa. Perdeu o quê? O sossego. Perdeu o quê? O descanso. Perdeu o quê? A paz. Oh, glória! Quando ela sai, aí Deus diz: olha, a partir de hoje, minha filha, é dor, viu? É dor. Tu estava feliz com Adão, é só lua de mel. Agora é dor. Cada filhinho que você vai ter é dor. Mas, Senhor, é dor. Vocês pensam que Adão e Eva foram criados na sexta e na segunda-feira foram expulsos do paraíso? Não. Quando Adão foi expulso do paraíso, Adão estava com 86 anos de idade, irmão. Eva já tinha tido 60 filhos. Era. Não tinha dor. Não tinha preocupação com leite ninho, com NAN, com cremogema, com maisena. Não tinha. Tinha preocupação com isso. Era tudo bênção. Aí, olha a sentença de Deus para o homem. Do suor do teu rosto comerás todos os dias o teu pão, até que tornes ao pó. É tanto que a palavra trabalho, na língua hebraica significa aflição de espírito. Por quê? Porque muitas vezes a gente trabalha, às vezes não é porque quer, porque precisa trabalhar. Você às vezes trabalha até no emprego, num lugar, num local que você não gosta, mas fica. Por quê? Precisa. A necessidade. Eu trabalhei na Royal 2 anos e 6 meses. Eu era encarregado, chefe do estoque.
E quantas vezes o dono disse: Silvio, hoje tu não vai para casa não, tu vai virar à noite. Eu virava 2 noites às vezes sem dormir, sem ir para casa. Sabe quanto eu recebia de hora extra? Nada. R$1 não recebia. Por quê? Porque se eu fosse exigir, eu iria perder, porque eu conhecia quem era o patrão. E eu não estava nem trabalhando para ele, eu trabalhava numa empresa e estava fazendo serviço para outra, que era do filho dele, e não recebia nada. E por que, pastor? O senhor ficava? Porque eu tinha 3 passarinhos em casa que precisavam ser alimentados. Aí eu aguentava. Porque precisava. Tem coisas, irmãos, que a gente não quer, mas a gente às vezes precisa fazer. Porque tem alguém por trás de nós. E aí, Eva perde a bênção, destrói a família. Olha, por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica e a tola destrói. Eva foi tola. E quando ela foi tola? Quando ela passou a ouvir quem ela não devia ouvir. Cuidado, irmãos. Nem todo mundo que anda com a Bíblia, que dá a paz do Senhor, é crente, não. Não se engane, não. Pai do Senhor, irmão. Vai dizer assim, ó. Aí tem gente que fala assim: você quer a paz do Senhor com fogo ou sem fogo? Tem gente assim para dizer que é do manto. Tem da paz do Senhor já falando línguas estranhas. Quando tu começa a conviver com ele, quando tu começa a conviver com ela, meu Jesus, se morresse naquele momento, o corpo ia no caixão e a língua no caminhão. Fala, diz Deus e do mundo, mas não fala de Deus positivamente, não, viu? Mas rapaz, aquela irmã é tanto fogo, mas não. A vida dos outros na língua dela. Não tem caráter. A palavra dela não vale nada. Crente, irmãos, tem que ter palavra. A vossa palavra seja sim, sim. Não, não. Se passar disso é de procedência maligna. 5:37 de Mateus, disse Jesus. Marca um horário, chega outro. Marca um dia, não vai. Marca o outro, não vai. Eu estou na prova. Que prova? Foi tu que procurou. As consequências chegou e agora tu quer que o povo abra as portas. Não. Não é assim. Depois assim, irmã sair da igreja. Ó, sair da igreja porque não aguentou a pressão. Tem gente assim, irmão. Porque aqui é fogo. Que fogo, irmão? O fogo de Deus te leva para perto. O fogo de Deus une, não separa. O fogo de Deus. Porque tem muito fogo aí que parece ser de Deus, mas não é de Deus. Fogo estranho. Como Nadab e Abiú, lá no capítulo 10 do Levítico. Foram oferecer ao Senhor fogo estranho, morreram. Tem muita gente por aí falando de fogo, que é fogo, que tem que ter fogo, que tem que ser crente de fogo, e quando tu vai ver, é só palha. Só tem palha. E palha do fogo faz o quê? Logo, logo. Agora bota o fogo no azeite. Como era feito? Azeite na lamparina. Lembra das virgens? 5 entrou e 5 ficou de fora. Assim entrou, estava com o quê? Azeite na lamparina. O azeite não tinha acabado. O azeite deixa
o fogo aceso. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Levanta-te, Samuel, e vai à casa de Jessé e unge um dos filhos dele como rei de Israel. Quando chegou lá, que Deus escolhe Davi, ele derrama, irmãos, o vaso todinho de azeite na cabeça de Davi, símbolo da unção de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele atua em nós, fazendo-nos nova criatura, atuando em nós pela palavra, produzindo em nós fé em Jesus. O Espírito Santo, ele produz fé genuína. Não, olha, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, creio que Jesus ressuscitou, mas eu creio na minha mãe Maria. Não é fé produzida pelo Espírito Santo. Não tem gente que diz assim, não, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, mas a minha mãe Maria, no meu Santo Antônio, no meu São José, no meu São isso, São aquilo, não interessa. Essa fé não é genuína, porque a fé genuína, ela aponta para Jesus. Ela leva até Jesus. O próprio Jesus diz, quando o Consolador vier, ele falará de mim. Não falará de si mesmo, mas falará aquilo que vai receber de mim. João 14 e 17. João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Glória a Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele aponta para Jesus. Ele mostra Jesus. O caminho é Jesus, a salvação é Jesus, o perdão é Jesus, a vida, a ressurreição é Jesus. Não tem outro não. Não, irmão, eu creio em Jesus, mas eu creio na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Não é o Espírito Santo que está falando, irmão. É qualquer coisa, menos o Espírito Santo. É uma mistura aí. Verdade. Conforme diz Deuteronômio 13, está lá escrito: se um profeta se levantar no meio de vós e fazer um milagre, um sinal, um prodígio, uma maravilha, e vos disserem, sigamos após outros deuses, não o creais. Eu, o Senhor, permiti para provar os vossos corações, para saber se vocês de fato me amam. Porque ainda existe, irmão, aquela turma que vai atrás. Que vai atrás dos fatos. Que aparentemente são verdadeiros, mas são falsos. Vê o 1 Tessalonicenses, eu não ia falar isso não, mas está descendo, vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, verso 9 em diante. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com prodígios da mentira. Da onde? Mentira. Da mentira. Então saiba que a mentira também faz milagre. Mas pastor, eu fui no culto ali, o cara disse até o número da minha identidade. Claro, o diabo sabe, meu filho, seu endereço. Tem gente iludida com isso. Teve um caso, uma experiência que eu tive lá no começo da minha fé. Teve uma jovem, uma senhora que tinha uma filha só. Eu já contei isso aqui. Ela só tinha uma filha. E a menina morreu. E a mulher, inconformada com a morte da filha,
Aí disseram para ela, vai no centro espírita, que tu fala com a tua filha. Ela desesperada, inconformada com a morte da menina, foi no centro. Quando chegou no centro, consultou, aí a menina, aí lá, né? O demônio incorporou, aí, mamãe, a voz, igualzinha a voz da menina. Mamãe, minha filha, a moleque começou a chorar. Minha filha, você, como é que eu estou muito bem, mamãe? Tô na luz. Mamãe, para a senhora saber que sou eu que estou falando com a senhora. Mamãe, eu deixei na minha gaveta da cômoda, na quarta gaveta, está escondido lá no cantinho, isso. Ela correu. Aí quando chegou, estava lá. Correu, estava no vinho, irmão. Você pensa que o que eu estou pregando aqui ele não está ouvindo? Não está ouvindo. Está ouvindo. Ele não ouviu o que Deus disse para ela? Ouviu ou não ouviu? É tanto que ele torceu. Por isso que Davi disse, olha, escondi a palavra no coração, para não pecar, porque o diabo fala, olha Jesus, não está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos, de repente, Satanás, está escrito, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que estar preparado. Glória a Jesus. Se você não tiver com sustentação bíblica, você vai levar um rodo do capeta. É como a pessoa hoje é um crente em Jesus Cristo, salvo pela graça de Deus e na fé em Jesus, aí diz, aí eu não vou voltar para a igreja católica, vou para o adventismo, vou virar um testemunho de Jeová. É o cão que está comendo o vômito e a porca que tomou banho e voltou para a lama. É o que o apóstolo Pedro disse na primeira vez. Por isso, irmãos, o inimigo trabalha para que eu e você não leia a Bíblia. Quando você diz assim, vou ler a Bíblia, veja o que acontece. Dá sono, dá canseira, dá dor no olho, a porta bate, o vento balança a telha, dá descarga sozinho, cai panela. E atrapalha tudo. Eu já contei aqui, disse a vocês, irmãos, já teve um dia que eu dediquei, né, para ler. Quando chegou de manhã, minha mãe tinha viajado para o interior com minha irmã. A vizinha fez o aniversário da filha dela de 15 anos. Eu não ia dormir mesmo. Eu disse, eu vou orar. Fui fazer uma vigília lá com Jesus. Menino, quando eu dobrei o joelho, comecei a orar. Daqui a pouco a descarga sozinha. Deu descarga sozinha. As panelas que estavam lá no paneleiro, penduradas no ganchinho. Caiu tudo na cozinha. Daqui a pouco a porta. Aí eu levantei, botei as panelas no lugar e disse, Satanás! Tu não vai me fazer medo não. Repreendi e fui embora orar de novo. E não aconteceu mais nada. Glória a Deus. Acontece tudo para você não ler, para você não estudar. Venha, você lembra disso. Lembra até de coisa que você não lembrava. Eita, eu tenho que fazer isso. Eita, eu tenho que fazer aquilo. Eita, eu tenho que fazer aquilo outro. E o cara fica caminhando, o cara isso, aquilo, e não lê. Passa a hora, ainda não li. Passou a hora, dá tempo mais não. Ou não é? Para você não ler. Isso foi uma experiência que eu tive. Orando. Para não orar. Porque eu tinha terminado de ler. 2 horas da manhã.
todo obstáculo para você não ler a palavra. Porque o diabo sabe, se o crente ler a Bíblia, irmão, o diabo nunca vai derrubar ele. Porque as portas vão ficar como? Fechadas. Não vai ficar nenhum. Fecha. Aí ele não vai me enganar. Porque você vai estar afiado. A espada está na ponta da língua. Oh. Aleluia. Glória a Deus. Não pode. Então, quando a gente realmente permite a ação do Espírito Santo em nós, ela produz em nós fé em Jesus. E na medida que produz fé em Jesus, nos convence dos nossos pecados, da justiça e do juízo de Deus. E quando isso acontece, irmãos, 1 João, capítulo 2, verso 20. Olha o que o apóstolo João diz. Vós tendes, escuta aí, a unção do Santo. E entendeis tudo. Aleluia. Glória a Deus. A unção de Deus faz a gente entender tudo. No verso 27 do capítulo 2 de 1 João, aí João diz, repete, vós tendes a unção do Santo e não necessitais de que ninguém vos ensine coisa alguma, mas a unção que está em vós vos ensina todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que João estava falando isso? Porque aquela igreja estava sendo atacada pelos gnósticos, e estavam pregando, estavam dizendo que Jesus não era o Filho de Deus. Aí João disse, você tem a unção do Espírito Santo, e a unção do Espírito Santo te ensina tudo. A unção do Espírito Santo testifica isso em você, e não vai necessitar de que nem eu te ensine alguma coisa, mas a unção testifica isso em você. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Depois que recebemos a presença, a unção do Espírito Santo em nós, como ser de Deus, o Espírito Santo vem sobre nós como uma promessa de derramamento sobrenatural sobre a vida do crente e sobre a vida da igreja. O Espírito Santo passa a habitar no crente como selo de Deus e agir nele como agente capacitador para a realização da obra. Capítulo 12 de 1 Coríntios, do verso 1 até o verso 11, fala da manifestação dos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são habilidades sobrenaturais. São habilidades espirituais que Deus dá à igreja e dá ao crente na sua individualidade. A igreja, ela foi inaugurada com o derramamento do Espírito Santo em Jerusalém de Pentecoste. Mesmo tendo recebido o Espírito Santo após a ressurreição de Jesus, os discípulos não se sentiam plenamente preparados, não é, para a realização dessa obra. Mas quando a efusão, olha, um exemplo, você pega água, você tem água. E esta água que você tem está ali. E você só consegue produzir algum alimento com aquela água se você botar no fogo. Está ali a água. Mas quando você bota ela no fogo, você consegue cozinhar o feijão, cozinhar o arroz, cozinhar a carne, porque a carne também leva água. Você consegue fazer 1001 coisas. Tem água. Mas se não botar no fogo, não sai. Os crentes, os irmãos, os apóstolos, eles tinham o Espírito Santo. Estava neles, mas eles precisavam deixar jorrar. Aleluia. Fazer uma fonte que saltasse para a vida eterna. Como Jesus disse em João 7, 37 e 38. Uma fonte para jorrar. E o que foi que aconteceu? Deu com o derramamento do fogo. Veja que o Espírito Santo estava neles. Mas foi necessário ferver. É tanto que quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, de que forma ele vem? Como fogo. E foram vistas línguas repartidas como de fogo, caindo sobre eles. E todos começaram a falar. Porque estavam, a água começou o quê?
entrar em ebulição, ferver. Atos capítulo 2, verso 14. Atos 2, verso 14 ao verso 18. E aconteceu que, colocando-se em pé, junto com os 11, Pedro tomou a palavra em alta voz, pregou à multidão reunida, disse: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que eu vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Glória a Deus. Aleluia. E observe, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O derramamento do Espírito Santo, irmão, trouxe manifestações sobrenaturais. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 9. E a um pelo Espírito Santo é dado o dom de realizar coisas extraordinárias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Lembra da semana passada quando a gente falou, lá em Atos capítulo 19, verso 11 e 12, que até os lenços, os aventais de Paulo, onde é que você encontra na Bíblia que os lenços de Jesus curou alguém? Mas os de Paulo curava. Dom de operação de maravilhas. Aonde você vê na Bíblia a sombra de Jesus curar? Mas a de Pedro curava. A unção identifica quem é você. Aonde você chega, meu filho, se você estiver cheio do Espírito Santo, as pessoas já tratam, fala com você, muitas vezes por educação, mas já fica meio de banda assim. Porque o que está nele não bate com o que está em você. Mas por que esse irmão tem raiva de mim? Por que essa pessoa tem raiva de mim? Eu não gosto dele. O que foi que ele fez? Não fez nada. Mas por que ele não gosta de você? Não sabe. Atos capítulo 4, verso 21 ao 31. Vamos conferir na Bíblia. Os apóstolos João e Pedro foram interrogados porque tinham curado um paralítico que estava na porta formosa. E aí, depois de serem ameaçados, eles dizem, no verso 21, e os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los. E o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem em que se operara aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. E assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram: ó Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, que pelo Espírito Santo, olha, o Espírito Santo novamente, por boca de nosso pai Davi, teu servo declaraste, porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se juntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido.
De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos desta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia pré-determinado que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda ousadia. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, o que foi que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Crente cheio do Espírito Santo, irmão, não tem medo de morrer, não. Lembra de Pedro que negou Jesus? Não, tu és um deles. Não, eu nem conheço, nunca vi. Mas depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, você vai me matar? Tá certo. Agora me faça um favor, eu não sou digno de morrer como ele, não. Me coloque de cabeça para baixo. Colocaram Pedro de cabeça para baixo, crucificado, e ainda atearam o fogo. E ele, eu vou dizendo glória a Deus. É fácil, irmão? Glória a Deus. Não, irmão. Porque ninguém aguenta isso se não tiver cheio do Espírito Santo. Se não tiver debaixo da unção. Quem é que quer morrer sentindo dor, irmão? Não, você nega? Nego não. Vai morrer, pode matar. Isso está registrado na história da igreja, irmãos. Lídia, 16 anos de idade, linda e bela, filha única de um pai, que se desesperou ao saber que a filha tinha se convertido a Jesus. E o imperador romano decretou a morte dela, ser lançada aos leões. E ele implorava, pedia, chorava para que a filha negasse a Jesus. E ele disse, não posso fazer, meu pai. E morreu devorada pelos leões. E quando diz a história que quando o leão deu a primeira dentada nos ombros dela, ela exclamou, glória a Deus. Cirilo, 11 anos de idade, Cirilo. Nero disse, não sabes tu que Tom vai ser queimado? Cirilo, 11 anos de idade, disse, o teu fogo queimará a minha carne, mas o fogo de Deus queimará a tua alma no inferno. Veja a ousadia. Está registrado na história. Ninguém morreria por Jesus se não tivesse convicto na ação do Espírito Santo na vida dele. E quantas vezes a gente traz Jesus? E aí? Traz Jesus por causa de um prazer momentâneo, um cigarro, um copo de cerveja, uma saidinha ali, vou lá ali dar uma saidinha. Vou dar uma picotinha por ali. Aí depois diz, não, Jesus vai me perdoar. Ele vai me perdoar porque ele é misericordioso, mas você vai pagar o preço. Você vai pagar seu preço. Porque você profanou seu corpo, templo do Espírito Santo. Você profanou ele. A carta vem, a carta de cobrança chega. Pense você que vai ficar isentão, que vai chegar. O extrato da conta. Chega. Não, Jesus sabe mesmo, ele sabe tanto que ele deu o poder de você decidir. Mas Senhor, a tentação é grande, eu não aguentei, corra. Vai me chamar de morte, chama de mal, de frouxo, de qualquer coisa. Mas corra. Não deixe a porta encostada. Feche a porta. Não deixe o inimigo botar a mão na dobradiça. Alguém pode dizer assim, pastor, eu quero esta unção. Você quer unção? Quanto você pode renunciar para ter ela? Quanto você tem renunciado para receber esta porção do Espírito?
Saul foi ungido rei. Deus chamou ele e disse: olha, eu não te tirei do meio dos teus irmãos, não te coloquei por chefe do meu povo, por que, pois, desobedeceste a minha palavra? Capítulo 15, verso 17 a 19, 1 Samuel. Por que desobedeceste a minha palavra? Olha, perdeu o propósito. Deixa eu finalizar aqui. Concluir dizendo a você que aquilo que Deus nos dá, pela ação do Espírito Santo, não é para nós. Jesus te batizou com o Espírito Santo não foi para tu ficar falando línguas estranhas só não. Te deu dom de profecia não foi só para tu profetizar não. E dizer assim: eu sou a profeta. É verdade. Sapateio no fogo. A unção de Deus é para benefício do outro. É verdade. Aleluia. 12 de 1 Coríntios, voltando. Aí a Bíblia diz que é o mesmo Espírito que opera todo em todos, visando a edificação. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vê aí o que foi que Deus disse para os pastores. Ezequiel 34. Verso 1 e depois a gente vai ler o verso 8. Não vou ler o capítulo todo não. Só para vocês terem uma ideia. Ezequiel 34 diz assim: então veio a mim a palavra do Senhor. Verso 8 agora. Tão certo como eu vivo, afirma Yahvé, o eterno Deus, já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de comida aos animais selvagens, por falta de pastor. E os meus pastores não se preocuparam em sair em busca das ovelhas, tampouco em zelar por um bom pastoreio, pois preferem dar mais atenção a si mesmos do que ministrar o devido cuidado pastoral ao meu rebanho. Ouvi bem, ó pastores, a palavra de Yahvé, o Senhor. Assim diz o eterno Deus: eis que me posiciono-me contra estes pastores e os considero responsáveis pelo meu rebanho. Eu mesmo farei com que abandonem a função de apacentar as minhas ovelhas, a fim de que também não mais alimente só a si mesmos. Eis que livrarei o meu rebanho da boca deles, para que não lhes sirvam mais de comida. Deus indignado com os pastores de Israel. Por quê? Eles apacentavam o rebanho? Não, apacentavam eles mesmos. Ou seja, unção de liderança, unção pastoral, não é para minha promoção, é para glorificar a Deus e cuidar do povo. Está ouvindo, líder? Você que falta a sua responsabilidade e que tenta justificar muitas vezes, achando que você vai enganar Deus. Engana não, meu filho. Você tem responsabilidade. Ninguém foge não. Nós fomos ungidos para servir. A unção de Deus é para servir o outro. Não é para promoção de ninguém não. Pastor Silvio, o senhor vem pregar na minha igreja? Oh, irmão, quanto é que o senhor cobra? Eu não cobro nada. E aí, o senhor não cobra nada não? Nada. Aí fico assustado, espantado. Não, irmão, só quero que o senhor... Eu não tenho um jumento, né? Não tenho mais carro. O senhor manda um jumentinho me buscar, um carrinho me buscar e me trazer só. Não, porque eu convidei um irmão, o irmão disse que só vinha se pagasse tanto. Eu disse, não, mas eu não cobro nada não. Porque a unção não é minha. De graça recebeste, de graça dai. Não é assim que a Bíblia diz?
Agora, se a pessoa que chamou diz, pastor, olha, recebe essa oferta aqui de coração para lhe ajudar, aí é outra coisa. Aí é a igreja que está dando, não eu que estou pedindo. Amém. Uma oferta. Não é 10 mil reais, 30 mil reais, como tem gente que cobra aí, 10 mil, 30 mil para ir pregar. Os mercenários da fé. E o pior, irmão, que esses é que são valorizados. Esses são os bons. Esses são os queridinhos. Esses são os que são assistidos. Os que não fazem isso. Coitado. Nem é, pensa que é alguma coisa. Você quer atrair a bênção de Deus, a unção de Deus para a sua vida? Quanto você pode renunciar para que Deus te encha? Para que Deus te use? E quanto mais Ele te usar, é necessário descer. João 13:30, que Ele apareça, que eu diminua, que eu seja constrangido com a glória do Senhor. Amém? Amém. Vamos louvar a Deus. Vamos adorar o Senhor pelo Espírito Santo. Gostaria que as hebreias louvassem ao Senhor com aquele cântico espiritual. Espírito Santo. Aleluia. Olha.